Muito bem. Então, aqui, ó. O que a gente tem aqui? A estrutura do seu banco. Gente, isso aqui é importantíssimo, tá? Porque aqui é o coração do ponto de partida. Então, eu estou falando o seguinte, que eu tenho um extent só, né? Eu tenho um extent só. Então, o que eu vou fazer aqui, né? Eu vou criar, ó que interessante aqui, né? Eu vou criar um banco de dados, vou pegar esse ST aqui, ó. Vou pegar esse ST aqui, vou dar um save as nele aqui, ó. Se vocês quiserem esse ST, pessoal, você pode gerar eles através, tá? Criando um banco esporte aí. Mas se vocês quiserem, eu passo para vocês a estrutura aqui no chat, tá? Olha só, tá? Não. Então, o que eu vou fazer aqui, né? Eu vou dar um save as, né? Um arquivo salvar como aqui, ó. Então, save as. Vou criar aqui, vou criar uma pasta aqui, ó. Uma nova pasta, só para a gente, vamos chamar aqui de DB2. Opa, ó, DB2, só para separar aqui. Né? E a gente vai editar, né, esse arquivo aqui. Esse arquivo aqui vamos chamar aqui de, vamos chamar aqui de DBA. Vamos chamar de DB. Vamos chamar de Inova. Opa, Inova. Inova. Vou chamar de Inova também, tá? Vou meter o mesmo nome. Só que a gente vai gerar nova pasta. Bom, o que eu quero fazer aqui, ó? Interessante aqui, ó. Essa parte de editoria eu não quero, vou tirar fora. Não quero, né? Vou tirar fora. O que nós vamos fazer aqui, pessoal? Vou passar de novo aqui no chat aqui o arquivo para vocês, né? O que a gente vai fazer? A gente vai criar um volume, né? De banco de dados, né? Até para não ocupar muito espaço aqui, eu vou criar com algumas áreas, né? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Tá vendo a minha área aqui, ó? Minha data área? O que eu vou fazer? Eu vou usar esse mesmo contexto aqui, né? O mesmo contexto. E vou fazer criar uma área igual, né? Então, outra coisa interessante, né? Aqui eu vou colocar aqui, ó, D1, aqui vai ser o D2, e aqui ele vai criar o D3. Agora, algumas coisas interessantes aqui que a gente precisa entender, né? Quando eu estou aqui no meu banco de dados, né? Eu tenho que entender o seguinte, legal. Eu vou, né, criar um banco de dados. Né? Eu tenho que entender para que eu vou usar esse banco de dados. Que tipo de registros, né? Que tipo de registros que eu vou utilizar? Por quê, pessoal? Isso daqui, né? Eu vou abrir esse ST para vocês aqui, né? Um ST de produto padrão, né? A gente entender o seguinte, né? Num banco padrão, né? Do banco do DataSul, né? O que eu tenho? Eu tenho uma característica de usar, né? é, no máximo aí, né? 64 registros por bloco. Mas por que, André, 64 registros? Né? Porque isso aqui, assim, é o que o Plugos tenta colocar. Então, isso aqui, a gente tem tabelas grandes, né? Tem tabelas gigantescas, a gente tem tabelinhas pequenininhas, tem tabelas grandes. Então, o que funciona isso aqui? Por isso que eu pego tabelas grandes, que tem registros grandes, coloco em áreas com mais blocos. Então, eu pego, por exemplo, eu tenho um monte de tabelinha que o registro é 1K. Então, eu posso falar assim, ó, essa tabela aqui eu coloco 256 registros. É sempre um múltiplo de 8, tá? Aqui eu coloco 64. Essa aqui eu coloco 32. Então, para melhorar a minha fragmentação, eu podia criar áreas, né? Separar as tabelas, né? Em vários blocos. Só que isso dá um certo trabalho, né? Porque você tem que ficar fazendo cálculos, tudo mais. Então, é a média aí, né? Por um produto DataSul aí, né? Ele tende a colocar 64. Mas você não tenda, né? O banco otimiza isso, né? Antigamente isso era um pouquinho mais complicado. Então, eu vou colocar aqui, ó, como eu sou estão pensando que seria um banco DataSul, em vez de trabalhar com 256 registros, né? Vamos trabalhar com 64 registros por bloco. André, mas isso aqui muda o quê? Isso aqui você fala, pô, eu tenho que colocar 64 registros. Se você não conseguir, não tem problema, o povo administra, tá? Mas o padrão aqui é 32 ou 64. Então, se eu falar em padrão, tabelas grandes, 32, né? Tabelas grandes, registros. Tabelas grandes, 64. É claro que isso depende aqui, né, do tamanho do teu bloco, né? Do teu tamanho do teu bloco. Eu estou falando bloco, tamanho de 8, né? Então, bloco, se eu trabalhar com bloco, se eu trabalhar com uma blocagem, né, de 4, né? Blocagem de 4, uma blocagem de 4, o que vai acontecer? Eu tenho que reduzir o número de registros, né? Então, assim, até é o meu padrão, né? Bloco de 4K, 32 registros. Bloco de 8, 64. Então, dá para seguir esse padrão aí que fica legal, tá bom? Mas, pá, né? Então, segue esse padrão, fica legal. Aqui a gente vai entender isso de uma forma bem tranquila. Então, beleza, eu vou criar aqui 2 volumes, né? E aí que eu tenho um X da questão. André, eu quero criar 3 volumes, né? Não vou criar 5, senão vai ocupar muito espaço no meu disco. Criar 3 volumes. Como é que funciona aqui, pessoal? Eu vou criar aqui, ó. Eu coloco a letra F de fixed, né? O que é o fixed? Quer dizer que eu quero criar um volume fixo, né? Um volume fixo. Então eu vou pegar aqui no meu Excel, que eu fiz minha continha, meu volume que queria de 2 GB, né? De 2 GB. Então, como eu vou fazer de 1000 GB? Vou fazer só de 1024 mesmo, tá? 1024, porque para ficar menorzinho, para não gastar. Então, eu vou criar um volume, né? Desse tamanho aqui, de 1 GB. Então, eu vou vir aqui, ó, no meu ST, vou fazer isso aqui, ó. Esse volume vai ter isso. Esse volume. Opa, é um F minúsculo. Ó, ó. E esse aqui eu não formo nada. Esse eu não formo nada. Aí tem um conceito importante, né? Quando eu digo que é fixed, né? O que acontece? Aqui, eu estou falando o seguinte, eu vou criar um volume de 1 GB, outro volume de mais 1 GB, e esse último volume aqui, eu vou criar ele com um tamanho padrão. Ou seja, ele
não vai crescer, né? É um tamanho padrão, ou seja, ele vai crescer de acordo com o que for acontecendo. Aí André fala, nossa, André, mas eu já poderia criar esse volume aqui como fixed já? Esse volume aqui, vamos supor que esse volume aqui, ó, que vai ficar ali, ó, 50% em uso. Eu já poderia criar ele como fixed, esse último volume aqui? Poderia. Só que tem um problema, se eu criar como fixed, o que vai acontecer quando ele chegar aqui no 90% se eu não estiver ali monitorando seu banco de dados? Ele para. Seu banco de dados vai parar, porque ele não vai mais alocar espaço, né? Então, toda vez que eu tenho um volume variável, né? Um volume variável, o que acontece, né? Ele vai acabar de gravar isso aqui, ele vai fazendo. Encheu esse daqui, ele vai para o próximo. Ah, mas então eu quero deixar reservado mais um volume aqui, deixar reservado mais um volume, e aí eu quero começar mais um volume. Eu posso fazer isso? Posso, né? Eu posso criar quantos volumes eu quiser. Lembrando, né, que aqui, toda vez que eu deixo um volume aqui reservado, eu estou fazendo o quê? Eu estou usando disco, né? Então, se você tem bastante disco, já quer deixar aqui mais dois volumes reservados. A taxa de crescimento é alta, né? Aí tem que ver se faz sentido. Então, uma ótima vantagem. Normalmente, a gente não faz isso, né? A gente deixa sempre um volume variável, né? Porque é variável. É o último, né, já está enchendo, esse aqui está trabalhando, o último volume variável. Só que para não gastar muito espaço aqui no meu disco, aqui, eu vou remover esses dois e vou deixar só esses dois aqui, tá? Importante entender esse conceito aqui, né? Então, beleza. Como que eu dimensiono isso aqui, né? Lembrando, né? Isso vai depender, né? Eu vou fazer um total de bytes, né? Do meu banco. Total de bytes. André, mas como que eu sei o total de bytes do meu banco, né? Aí a gente vai entender, né, alguns comandos que a gente vai entender daqui a pouco, tá? Então, vamos entender isso. Então, a gente já entendeu que o ProStruct, né, a gente vai entender um programa que chama, né, DB Analysis, né? O que o DB Analysis faz, né? Ele faz ele faz ele vai fazer uma análise, né, do meu banco, uma análise do meu banco, e eu consigo, ou próprio Tab Análise, tá? Mas o DB Análise é legal, porque ele é bem bacana. A gente vai entender esse comandinho daqui a pouco, né? Ele faz uma análise e vê o tamanho realmente que eu tenho de bytes aí no meu banco de dados. Porque é isso que eu falo, às vezes, né, quando você olha o volume, eu tenho 10 GB de dados, não tem 10 GB de dados, né? Você pode ter volumes aqui que ainda estão sendo enchidos, né? Lembra que você prepara ali o balde e está sendo enchido, tá? Então, muito bem. Então, como é que a gente faz isso, né? Então, eu vi aqui meu banco de dados, né? Vou fazer a dimensão de acordo com o meu tamanho, e aí, beleza, feito isso, o que eu vou fazer, né? Vou tirar esse log area aqui, que eu não quero também. Então, feito isso, eu vou salvar meu ST. Quando que eu vou fazer isso? Quando eu vou começar, né, criar meu banco de dados, ou eu vou, né, reestruturar meu banco de dados, fazer uma migração. Seu banco de dados está crescendo, você o tempo todo está adicionando área. Né? Então, André, mas eu quero criar um banco de dados novo, né? Vou explicar isso para você. Né? Eu já tenho um banco de dados que está com giga. Eu quero adicionar um volume, como é que eu faço, né? Então, tem algumas formas de fazer isso. Eu posso usar um ProStruct Edge, né? Eu posso recriar meu banco de dados e fazer um procopy. Vai entender isso, né? Vai fazer um procopy, né? Tem um processo de copy. Então, vamos fazer isso daqui a pouco, tá? Então, beleza. Vamos criar nosso banco de dados aqui. Então, tá aqui, nosso banco de dados bonitinho. Vamos criar. Como que eu crio? Primeira coisa, defino a estrutura, né? Por enquanto, tá? A gente não vai trabalhar com After Image. Eu vou tirar aqui, né? Porque o After Image é o seguinte: o que o After Image é legal? O After Image você tem a segurança, mas toda vez que você precisa fazer um truncate, precisa fazer algumas manutenções do banco de dados, você tem que desabilitar o After Image, né? Então, o After Image, ele é legal, mas ele é igual quando eu tenho que tem o comando rfutil, que eu faço um begin, né? O rfutil, eu faço um begin, um end no meu After Image. Então, por enquanto, para a gente começar aqui, a gente não vai usar o After Image. Lembrando que o After Image é um arquivo de backup, né? Um arquivo, quando você usa o replication, ele é obrigatório. Mas se você não usar o replication, você pode ter ele também aí com uma segurança adicional do seu banco de dados. Muito bem, então tá aqui meu ST, criei meu arquivo de estrutura, veja que eu copiei de um outro processo, né, defini, e aí eu vou criar meu banco de dados. Como é que eu faço para criar o banco de dados? Eu tinha mostrado para vocês, né, como criar o banco de dados via DataDictionary. Agora a gente vai fazer de uma forma mais profissional, via ProInf, né? Como que eu crio um banco de dados? Então, eu estou aqui no meu diretório em Nova Academia Database. Então, o que eu tenho que fazer primeiramente é acessar meu diretório, né? Então, vamos lá. Outra coisa, tá, gente? Vai criar um banco de dados, vai trabalhar com inovação, nunca faça na pasta, padrão. Eu vou até mudar aqui, tá? Eu vou até mudar aqui esse diretório aqui, que na verdade o diretório não é esse, né? Eu criei um diretório separado, né? Nunca faz aqui é meu diretório banco de dados. Não, eu não vou fazer nesse diretório. Eu criei um diretório aqui, ó, chamado, deixa eu ver aqui, em Nova Academia, eu criei um diretório chamado aqui, ó, DB2, que é onde que eu vou colocar. Então, eu vou ter que arrumar, né, o meu caminho do banco de dados. Então isso é importante, tá? E vai entender, né? Quando a gente copia um banco de dados, a gente precisa reparar ele. Vou explicar isso daqui a pouco também, né? Reparação do banco. Então, é importante. Então tá aqui, ó. Vou dar um localizar, vou dar um replace, substituir, aqui, ó. Vamos dar um replace, aqui, vamos dar um substituir todos. Por quê, pessoal? Essa aqui é uma falha muito comum, preste atenção, hein? Às vezes as pessoas vão criar um banco de dados, vai reparar um banco de dados, esquece de mudar o caminho. Às vezes é uma cópia do banco. Ele vai trabalhar, está apontando lá para a produção, você está no mesmo servidor. Você esquece de mudar o caminho. Às vezes é uma cópia do banco. Ele vai trabalhar, está apontando lá para a produção, você está no mesmo servidor. Você perde o seu banco de dados.
você vai perder o seu banco de dados de produção. Já vi acontecer, tá? A pessoa trabalhar com banco de dados na cópia, só que a estrutura, a área, está apontando a produção, arquivo DB. Então, você está mexendo ali no outro diretório, mas está produção, o quê? Você vai ter problema. Então, tem que ter cuidado, né? Então, a gente precisa saber reparar banco de dados. Então, é um comando, né, que a gente vai utilizar com muita frequência, é o ProStruct, né? É o ProStruct. Então, o ProStruct é um comando de estrutura. Então, se você pegar aqui o help, tá? Todos esses comandos que vocês vão utilizar, tem disponível no help, tá? Se eu colocar aqui, ó, ProStruct, ProStruct. Ó, aqui, ó, ProStruct Utility, tá? O que é legal aqui? Ele te dá já todas as opções que você tem do ProStruct, ó. Então, isso aqui é legal, pessoal. Então, anota aí, ó. Vai no help do Progress aí, quem tá com o editor aberto, coloca aqui, ó, ProStruct, Progress Struct, tá? Coloca por quê? Aqui eu tenho tudo que eu preciso, né? A gente tem o Edge que a gente vai usar, que é para adicionar um volume, né? Agora, hoje, é interessante, ó, que tem o Edge Online, né? O que é o Edge Online? Você consegue adicionar um volume do banco de dados, né? Consegue adicionar um volume no banco de dados sem, tá? Sem derrubar o banco, né? Sem derrubar o banco. Sem derrubar o banco, né? Isso é legal. Puta, tu tá falando que eu consigo alocar mais espaço no disco sem derrubar o banco? Sim, isso é a partir do Progress 11, tá? Isso não tinha, tá? Isso não tinha. Então isso é legal, né? Eu consigo adicionar um volume no meu banco de dados sem precisar derrubar meu banco de dados. Né? Claro, ó, meu ponto de partida é sempre o ST, tá? Então eu tenho que estar sempre com isso aqui em mente, tá? Então é sempre o ST. Então, pessoal, aqui, né, a gente tem aqui o ProStruct, e aí, beleza. Então, por que eu estou falando isso? A gente vai usar muito, né, vai usar muito esse comando, ProStruct, né? É um comandinho que tem que ficar anotado no post-it, né? São três comandos que vai utilizar bastante. ProStruct, ProUtil, né, o Prolog, né, o Prolog você usa de vez em quando, a gente vai ver para truncar o banco, mas o ProStruct, o ProUtil, o RFUtil, você vai trabalhar com a image, né, com a parte do image, então você vai usar com muita frequência. O que é legal que aqui no ProImage, né, ele já te dá aqui todas as opções, né? Tem o list, remove, o reorder, né, o repair, o Statistics, que é legal, né? Vai entrar daqui a pouco, o Statistics, que é legal, que ele te dá um resumo do seu banco de dados, né? Isso aqui que é legal, ó. Que a gente vai aprender daqui a pouco, né? Puta, eu quero saber como é que tá meu banco. Eu mostrei isso para vocês via programa, né? Via programa. Só que o Promon também, ele te dá isso daqui, né? O registro por data, número de blocos ativos, né? Número de blocos por cada área, registros vazios, né? Que tem, então, de dar. É legal isso aqui para sua estatística, né? Eu posso usar no banco de dados. Vai aprender isso de novo, né? Para entender, né? Como é que tá o uso do meu banco, né? Então é legal que aqui, apenas colocando aqui o comando aqui para o Struct, então já tem todas as opções do help do produto, muito legal. Então, beleza. Então esse comando a gente vai utilizar ele muito, tá? Muito, muito, muito. Primeiro, a gente vai trabalhar, né, agora a criação de um banco novo. Então, criação de um banco novo, primeira coisa a gente fez o quê? A gente veio aqui, arrumou o arquivo extent, né, o arquivo de estrutura, defini minhas áreas, defini meus volumes bonitinho, e aí agora eu vou criar meu banco de dados, né? Como que eu crio um banco de dados? Então aqui vamos pensar a situação. Você já tem o banco do produto, né? Ou você está começando agora um banco novo, banco de dados sobre o produto, e o meu banco cresceu, eu preciso reestruturar eu preciso reestruturar o meu volume, né? Preciso reestruturar o meu volume. Então, o que eu faço? Eu dou um ProStruct Create, né? ProStruct Create. Ó, então é STR, Create, né? Eu vou dar um nome para o meu banco de dados, né? Meu banco de dados vai chamar Inova. Aí, pessoal, uma coisa importante aqui é o seguinte, né? Qual que é importante aqui? Meu banco de dados, ele não tem referência obrigatória do ST. Se o meu ST for igual ao nome do banco, não preciso colocar o ST. Então, tem que colocar aqui, ó, Inova.st. Por que eu estou falando? Você pode ou não criar o nome do ST do processo. Ah, mas tem uma coisa errada. Eu não estou no diretório correto. Nossa, é mesmo, né? Não estou no diretório correto. Então eu tenho que ir no diretório correto. Não posso trabalhar. Então tem que ir, ó. Né? Então, ó, CD Inova Academia. Ó, CD DB2, ó. Isso é igualzinho, tá, gente? A diferença é que você vai usar o CD, usa o LS, mas é o mesmo processo. Você entrou no ProEnv, os comandos são iguais, não muda nada, tá? Acessou o ProEnv, não muda nada. Você vai digitar ProEnv lá no prompt, os comandos são iguaizinhos, ok? Então, o que eu vou fazer aqui, né? Então, ó, ProStruct, ó, STRCT, que é ProStruct, ó, Create, meu banco me inova. Aí tem uma coisa importante, seguinte, que é o block size, tá? ProStruct Create, se eu vim aqui no Help, eu tenho o block size. O que é o block size? Eu tenho que definir o meu tamanho de bloco, né? Vou criar meu banco com qual blocagem? Bloco de 4 ou bloco de 8, tá? Aí, gente, tem aquelas coisas, né? Para registros menores, a gente trabalha com 4, registros maiores, a gente trabalha com 8. Só que como, por exemplo, o DataSul tem milhares e milhares de tabelas, né? Você está criando o blanco, então qual é a minha sugestão, né? Trabalhe com blocos padrões de 4, né? Ou 8, né? Se você precisar ter área de 8, é importante. O passo a passo de 8, né? Então você vai pegar e vai colocar você vai pegar e definir, mas você pode ter área de 4, área de 8, de outro bloco. Então, vê qual que é o maior bloco. Então, podemos começar com 8, que é o padrão, tá? Então, vamos trabalhar com o bloco de 8. Então, o que a gente vai acontecer aqui, né? Então, aqui a gente tem o bloco de 8. Então, vamos pegar menos, né? Block size. Daí, se eu não formar o block size, o que ele faz? Se eu não formar o block size,
ele cria padrão com 4, tá? Com 4 é o padrão, beleza? Então, olha que interessante, ó. O que que ele vai fazer aqui, ó? Igualzinho, tá? Igualzinho o meu banco, né? Igualzinho o meu, o meu processo, ele criou aqui o meu banco de dados. 256 mil blocos, né? O tamanho aqui, bonitinho, criou aqui, ó. Criou meu arquivo B1, meu arquivo de Before Image, meu arquivo de dados, né? Meu arquivo, o esquema área, né? Que esse aqui é o esquema área, onde tem a estrutura do banco. E criou meus data áreas aqui, ó. Criou um volume é, dois volumes, né? Um volume já com o tamanho que eu defini e um volume variável. Então, como que eu sei disso agora, né? Eu vou usar o ProStruct, ó, ProStruct ct list. E aí eu vou colocar o meu banco de dados aqui, ó. E não, vou conferir. Ó, então, ó, aqui interessante, ó. Então ele criou, tem aqui, ó, o control area, que é o banco, o arquivo DB, esse que eu não mexo, né? E ele criou aqui, ó, meu block size minha área aqui, o esquema área aqui, ó, com o before image, criou a área block size 4006, que é o D1, né? Mas ele não respeitou, não criou com 4.000. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. Ah, tá, aqui vou ter que colocar 8.192. Deixa eu apagar o banco aqui, ele não respeitou meu comando aqui. Deixa eu colocar aqui, quando eu reparo, vou apagar o banco. Por isso que eu tenho que estar sempre com, vou deixar meu ST de lado, e colocar por data de modificação. Ó, vou apagar, vou criar de novo. Por quê? Eu estou confiando o seguinte: eu queria que ele criasse o meu banco com 8, não criou. Por quê, né? Porque aí, dependendo do meu comando, tá? Tem lugar lá no truncate do BIM, quando trunca o BI, a gente coloca só 8, né? Aqui eu tenho que colocar o tamanho realmente, 8.192, eu não coloquei, tá? Agora, é para ele fazer certo, né? Olha que interessante, né? Como eu aumentei o tamanho do bloco, olha que interessante aqui, ó. O número de blocos reduziu, ó. Ou seja, ele criou menos caixinhas, né? Reduziu o tamanho de blocos essa área. Aí essa área, né, você criou com 8, com 4, aí depende muito do contexto do dado. Então criou, reduziu no bloco, porque eu dobrei o tamanho do meu bloco. Agora sim, vou dar um Project List. Ó, vou ver, agora sim, ó. Meu banco de dados ficou com 8.192. Beleza. Então, o que eu estou falando é o seguinte, né? Tem 32 registros por bloco, né? No Integer Size, aqui tem 64 registros por bloco, né? Porque a gente definiu isso lá no nosso ST, tá aqui, né? Tá aqui, ó. Tá aqui. E aí, né, a gente definiu, né, o número de registros, então tá aqui. Então, o que que eu estou fazendo aqui, né? Eu estou criando, né, meu banco de dados, criei meu banco de dados, e agora eu estou conferindo, né? Aí outra coisa interessante, ó, o área, né, o bloco, né, o bloco de dados, ó, veja que interessante, ó, extents 2, o que que é isso? Tem dois volumes, né? Tem dois volumes. Então, eu tenho o volume um e o volume 2. Isso aqui, gente, aí eu posso ter 10 volumes. Eu tenho, por exemplo, banco aí, banco móvel, MS2 móvel, tem 20 volumes. Por quê? Tem 40 GB. Às vezes tem 50, tem 25 volumes, né? Então você vai criar isso. Mas qual é interessante isso? Ó? Isso aqui é fixed, né? Olha que interessante. Esse volume aqui é fixo e o outro é variável. Por quê? Né? Ele vai crescendo, crescendo. Quando ele chegar no último volume, André, mas eu poderia deixar o último volume fixo também? Poderia, mas não é uma boa prática. Por quê? Né? Você deixar fixo, o que vai acontecendo? Se você não estiver ali monitorando constantemente, né, o seu banco de dados, o que vai acontecer? Ele vai chegar, ele vai encher. Quando ele encher, ele vai parar. Sua mente de produção simplesmente vai cair. Ele vai parar o seu ambiente. Então, por isso, né, por boa prática, né, a gente nunca deixa o último volume fixo, deixa sempre ele variável. Né? Então, conferindo aqui, né, a gente tem aqui ó, o ST, né, porque é variável, não coloquei nada, é variável, ou seja, ele vai crescer. Quando eu chegar a 2 GB, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar um edge, né? Tem que dar um edge. Então, eu tenho que dar um edge. Então, a gente viu que a gente tem aqui um negócio chamado edge online, né? O edge, tem o edge offline e o edge online. O que é o edge online? Né? Ele vai criar mais um volume. Ele vai ter, criar mais um volume. Ele vai ter isso aqui depois para adicionar mais volume. Vamos pensar, né, no nosso processo aí. O banco está crescendo, está crescendo, está crescendo. Está chegando no limite que eu tenho que colocar. Como que eu vou saber se o banco está crescendo? Né? Já mostrei aqui o programa que a gente fez, né, que dá para você o percentual de uso do volume. E eu posso também usar, né, o ProStudent Statistics, que é um outro, ou pelo para me conseguir saber também os tamanhos dos meus volumes, né? Quanto está em uso, né? Então, olha que interessante aqui, ó. Então, pode ver que esse tamanho aqui ó, ficou com 1 GB, porque eu defini que era 1 GB, e esse tamanho aqui ficou variável, começou com menor tamanho, e o Pro está crescendo ele conforme precisa, né? Então, eu tenho que ficar de olho nesse contexto aqui, porque na hora que ele chegar ali em 2 GB, eu vou adicionar mais um volume. Chegou em 2 GB, adiciono mais um volume, e assim por diante. Então, vamos lá, ó, tá aqui, vamos lá no nosso diretório para conferir, ó, então tá aqui, ó. D1, e aqui minha área, né, minha área de dados tem o D1 e o D2, ó. Um volume com 1 GB, e um volume variável. Que aí quando chegar, né, ele vai, o que o programa vai fazer? Vai encher isso aqui 100%. Quando chegar nesse daqui, ele vai começar a crescer, né? Ele vai começar a aumentar, 128, 130, 140, e aí ele vai subindo 1 giga, e aí até chegar no limite aí que você pode. Aí assim, né? Aí tem uma pergunta, André, mas o banco tem que ter 2 giga de tamanho máximo? Pessoal, o padrão, né? É,
o padrão é 2 GB, mas hoje, se você quiser ter volume de 4 GB, de 8 GB, é possível, tá? O banco de dados Proco suporta. Mas por questão de performance, né, estipulou-se que no máximo 2 GB, porque o banco de dados ele sobe o volume que ele precisa. O programa, ele não abre aquele arquivo gigante, né? Ele não abre aquele arquivo gigante. Então, se ele vai pegar sempre o último volume, ele abre. E se ele precisar acessar um dado mais histórico, aí ele vai lá no primeiro volume, por exemplo. Mas isso é para otimizar a performance. Muito bem. Então, André, acabou a criação do banco de dados? Não. Quando você cria o banco de dados, ele cria um banco de dados vazio. Você precisa é, adicionar as systables, né? As tabelas systables. O que são as systables, André? As systables são as tabelas que definem a estrutura do banco de dados. Esse banco de dados aqui não está inicializado ainda. Então a gente precisa inicializar esse banco de dados. Né? Como que eu faço isso? Como eu expliquei para vocês, pessoal, dentro aqui da tabela, dentro do Progress, da instalação do Progress, tá? Da instalação do Progress, eu tenho os bancos chamados empty, tá vendo? O empty. O que são esses bancos empty? Né? São bancos para você usar para inicializar o seu banco de dados. Né? Então, ó, o empty 1 é o 1000, né? O empty 2, 2096. Empty 4, o empty 8. Então tá aqui, ó, o empty 4 e o empty 8. A gente vai usar aqui, no caso, o empty 8. O que é o empty 8? Porque o empty 8 é o número de blocos. Eu fiz meu banco de dados com 8.196 blocos. Inicializando com 8 blocos. Então aqui, basicamente, eu vou fazer o seguinte, né? Vou dar aqui, ó. Pro, copy. Aí eu vou pegar aqui o meu caminho aqui do meu banco de dados. Ou se você não souber o caminho, mas não precisa saber, tá? Já está no programa. Você pode colocar assim, ó, porcento, DLC, porcento. Aí você coloca barra, né? For o link, você barra para frente, né? Barra. Aí você coloca o empty, ó, empty 8, o empty 8 para seu banco e nova. O que ele vai fazer? Ele vai pegar todas as systables, já que são inicializadas, né? Desse, dessa estrutura aqui, ó, e vai copiar para o seu banco de dados. O que é isso? Inicializando o banco, né? Por isso que lá no DataDig, quando eu crio um banco, ele fala, você quer fazer cópia de qual banco? Porque eu sou obrigado a fazer cópia de um banco para mim inicializar o banco. Agora, né? Sim, o que ele fez? Ele copiou toda a estrutura das systables, né? Toda a parte das systables do meu banco de dados, lá do banco empty, que é o banco padrão que a Progress traz, para o meu banco de dados aqui. Então, pessoal, então anota esse comando aí, né? O Procopy, né? Esse Procopy a gente vai usar ele com bastante frequência, tá? Esse Procopy aqui, porque a gente vai usar ele com bastante frequência? Porque ele, né? Quando a gente quiser reestruturar os volumes, a gente também vai usar o Procopy, né? Estruturar os volumes. Vou dar um exemplo daqui a pouquinho como fazer isso, né? Eu tenho que estruturar os volumes. O que eu faço para estruturar os volumes? Simples. Vamos supor que o seu banco, esse banco aqui cresceu, né? Esse banco aqui, ele cresceu, agora já está em 10 gigas. Já está em 10 gigas, esse banco aqui. Ou 10 gigas, não, desculpa, já está em 3 gigas, esse banco. Aí você precisa colocar um volume. Qual que é a melhor estratégia para isso, né? No momento de parada. Você cria um volume novo, cria um banco vazio, igual eu fiz aqui. Cria um banco vazio, já com um novo volume, né? Você fixou esse aqui em 1024. Você cria um novo volume, ó. Por exemplo, eu quero reestruturar meu banco. Passo um. Meu banco cresceu, eu olhei lá meu arquivo lá, é, tá com, tá com já 2 gigas e pouco. Eu quero melhorar isso. O que eu faço? Vou vir aqui no ST, né? Adiciono mais um volume, né? Adiciono mais um volume. E aí você fala assim, não, André, mas você pode usar aí você pode usar o Edge. Você pode usar o Edge. Ah, mas eu posso usar o Edge? Posso, né? Mas o que o Edge vai fazer, né? Eu posso usar o Edge aqui para o ProStruct, o Edge para adicionar um novo volume? Por que eu posso fazer isso agora? Porque eu já arrumei o ST. Posso usar? Posso usar o Edge, tá? Então, aqui, ó. Salvei, vou aqui usar o Edge. Então, posso usar o Edge? Posso. Então, vou colocar aqui, ó, Edge, né? EADD, e nova. Opa, errei alguma coisa aqui, deixa eu ver aqui. Calma aí que eu errei deixa eu ver aqui, foi que eu errei a síntese, deixa eu ver aqui. Não, tá, faltou estrutura e não precisa o nome do banco. Deixa eu ver porque ele foi que deu errado a síntese aqui, deixa eu ver. Ah, tá, calma aí, deixa eu ver aqui, tirar aqui da síntese. Ah, tá. Tá, já sei por quê, tá? Porque o que eu tenho que arrumar é. Deixa eu ver. Struct. Tá. Isso aqui é o seguinte: é que o arquivo de Edge, tá? Eu tenho que mudar a estrutura ali do SD para ele poder. Para ele
o ST tem que ter só o diretório, tá? Ele faz automático. Eu tenho que mudar a estrutura, tá? Eu tenho que criar um ST só com isso aqui, ó. Só com o caminho, tá? Bom, a gente já vai fazer isso daqui a pouquinho, tá? Bom, e aí, no outro contexto, o que vai funcionar, né? Eu preciso criar um banco, né? O que eu posso fazer, então? O banco. Eu posso criar o banco, né, com outro nome, e eu posso fazer um Procop da mesma forma. Então, vamos fazer esse processo aqui agora. Por exemplo, ó, eu criei esse banco aqui, ó, chamado Inova, certo? Só que eu quero aumentar esse banco. Como é que eu faço, né? Eu venho aqui, ó, vou criar um banco 2 aqui, ó, Inova 2. Inova 2, dá um outro nome. Dá um novo nome, tá? E aí, o que acontece agora? Esse banco, ó que interessante. Esse banco agora, ele tem um volume a mais, né? Então, o que eu posso fazer aqui, ó? Eu vou vir aqui, vou fazer aqui um construct create, só que agora é Inova 2. Não, agora só muda aqui também. Beleza, só mudar aqui, ó, Inova 2. E eu vou criar. Opa, calma aí que eu não salvei essa, não save essa aqui, calma aí. Ó, vou salvar como aqui. Ó, por que ele reclamou? Porque o ST tem que estar com o mesmo nome do banco. Tem que estar com o mesmo nome do banco. Ó, tem que estar com o mesmo nome do banco. Ó, com o mesmo nome. E aí, o que vai acontecer aqui? A gente vai, agora sim, né, criar. Ó, agora sim. Então, ele criou o Inova 2. Beleza. Então, isso eu estou fazendo o seguinte, né? Eu estou redimensionando o meu volume. Isso aqui tem que ser feito offline, tá, pessoal? Para mim fazer, adicionar um volume online, eu tenho que usar o Edge online, ok? Ó, então, ele criou agora mais um volume, ó. Então, se eu vim aqui no meu banco de dados, eu tenho mais um volume criado. Eu tenho mais um volume criado. E agora, né, com um volume a mais. Beleza. Agora eu quero fazer o seguinte. Eu quero pegar esse banco de dados Inova e eu quero sobrescrever nesse banco 2. O que eu faço? Um Procop, ó. Procop, o Inova para o Inova 2. O que eu fiz? Eu redimensionei meu banco, né? Então, vamos pensar na situação, né? Eu estava com um banco de dados, né? Eu estava com volume aqui. Vamos pegar a situação aqui. Vamos voltar aqui no Excel para a gente pegar um exemplo prático aqui para vocês entenderem isso. Por exemplo, eu estava aqui no meu banco de dados. Esse volume aqui, ele estava crescendo, crescendo, só que chegou uma hora aqui que ele já estava, né? Ele já tinha ultrapassado, ele já estava aqui, ó. Ele já estava estourado aqui, o tamanho dele. Já tava com quase 1 GB a mais já. Então, beleza. Aí você fala assim, André, se eu esqueci o volume aqui, esse volume já cresceu muito, né? Já está com quase 2 gigas. Então, eu não vou fazer só um edge, né? Eu posso fazer um edge ali, um edge online na produção, porque o banco está crescendo, né? Nem precisa você estar com banco variável, não tem problema crescer um pouco mais que 2 gigas, ele vai crescer um pouco. Aí, numa janela programada, né? Você vai fazer uma janela programada, você vai fazer justamente isso. Você vai criar um banco novo, igual a gente fez aqui, um banco novo com um volume a mais ou dois volumes a mais, vai dar o construct create do seu banco de dados, e depois faz o Procop. Simples assim. Só isso, André. Só isso. Por isso que o último volume, né? Por que é legal? Porque aí ele estrutura. Se eu der o Edge, o que vai acontecer? Ó? Se eu der o Edge, né? O Edge vai funcionar também? Se eu fizer o comando do Edge, vai funcionar. Só que o que vai acontecer? Eu vou ter um banco de dados aqui, e aí eu vou ter no meio do meu processo aqui um banco de dados despadronizado. Vou ter um volume com 3 gigas e não sei o quê. Vou ter um banco despadronizado. Então, por isso que a melhor prática, né? Quando esse volume aqui ultrapassa, né? Eu sempre monitoro esse volume variável aqui. Quando ele ultrapassa os 2 gigas, eu sempre, né, faço a janela de parada, faço o Procop. Então, normalmente é muito rápido, tá? No Progress hoje, esse Procop aí é coisa rápida. André, mas eu tenho dúvida de quanto tempo é minha janela de parada. Simples. Faz isso na base de teste primeiro, simula, depois você marca para produção. Sempre, todo o procedimento, eu sempre faço em ambiente, simulo primeiro, depois vai na produção. É sempre assim, tá, pessoal? Atualiza o banco aí no ambiente de teste e faz o processo.